Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos para mais este devocional e estaremos agora começando o capítulo 10. Mateus capítulo 10 é um ótimo capítulo. Coisas tremendas o Senhor vai trazer para nós neste capítulo. E para hoje nós vamos estar lendo entre os versículos 1 e 4. Vamos lá? Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Glória a Deus. Temos aqui então o Senhor nomeando seus 12 discípulos. E tem coisas poderosas que podemos ver aqui nesta nomeação. Vamos já para elas. O versículo 1 é realmente aonde o Senhor abre o reino. O reino dos céus, ele vem com uma novidade, que é o poder do reino dos céus. O reino dos céus vem com uma novidade, que é o poder do reino de Deus manifestado no reino dos céus. Já falei algumas vezes sobre essa diferença. Reino de Deus é o todo, o globo, o planeta, o universo, todas as eternidades, para lá, para cá, dispensações e tudo. Reino dos céus é o período em que a igreja vem à terra e é entregue a Deus no final. Então o reino dos céus tem os seus dias. E nós estamos participando dos dias do reino dos céus. E dentro do reino dos céus acontece isso que o Senhor narra no versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, o que ele faz? Dá autoridade sobre espíritos imundos para expulsarem, para curar as doenças e as enfermidades. Então isso começa aqui. Em um outro evangelho, esse mesmo evento do Senhor escolher os seus discípulos é dito por Marcos, capítulo 3, dos versículos 3 até o 19, por Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 até o 16. Então você consegue ter mais riqueza de detalhes olhando esses outros escritos por esses outros dois evangelistas. E você vai ver que Lucas, ele vai dizer que o Senhor passou a noite toda orando numa montanha e os discípulos ficaram mais abaixo. Quando clareou o dia, o Senhor veio. E no que ele veio, todos os homens que andavam com ele encontrou-se e ali ele então foi escolhendo 12. Falou: vocês são as cabeças aqui, meus 12 discípulos. E dentro desse interim, ele vai e dá essa autoridade. E num outro versículo, no outro texto de Marcos, você vai ver que ele fala que essa autoridade é no nome dele. Tudo que fazer no nome. João, o apóstolo João, quando escreve, ele menciona com muita ênfase no nome, no meu nome, no nome. Glória a Deus. Então os discípulos ganham autoridade para que no nome de Jesus expulsem demônios, curem doenças e enfermidades. Glória a Deus. Então não é uma questão de você fazer um curso
não é uma questão de você ser qualificado, não é uma questão de você ser escolhido por alguém e de alguém disser você pode, você não pode. Não. Essa é uma autoridade dada aos seus discípulos, que não são apenas esses 12, que depois, quando o Senhor ressuscita e vai ter comunhão com os homens, mesmo depois de ressuscitado, ele aparece para 120 no Pentecoste, depois ele aparece para o Tiago, depois ele aparece para 500 irmãos e um dia ele apareceu para o apóstolo Paulo, que era só Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Então, há muitos discípulos, né? Tem os discípulos do Cordeiro, que são 12, e tem os discípulos do ministério do reino de Deus, do reino dos céus, da igreja, que são milhões e milhões, e Deus tem nos dado a graça de ser, espero que eu esteja falando aqui, para discípulos do Senhor. Então a autoridade é no nome de Jesus para quem? Discípulos. E aí vem os nomes, né? Não vou me ater muito a isto, mas olha só, vamos observar. Quem são esses 12 apóstolos? O primeiro deles é Simão, que depois vai ser chamado de Petrus, que é Pedro. Ele vai ganhar este nome, Petrus, lá em Mateus 16, quando ele ali tem uma revelação e o Senhor diz que ele é uma parte pequena da edificação da igreja. Pedro e André. Este André, ele é o irmão do Pedro. E é ele que converte primeiro. E expõe-se que esse André era discípulo de João, João Batista. E ele andava com o outro João, que é o João, o amado, que vai escrever o Evangelho segundo João, Apocalipse e 3 cartas. Ok, então o André converte primeiro, mas o André vai lá e leva o Pedro para o Senhor. E o Pedro acaba convertendo naquele episódio do mar, dos barcos lá e vira pescador de homem. Então, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu. Esse Zebedeu tem 2 filhos. Um chama Tiago, um chama João. Tá até aqui, ó. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Tiago e João, filho de Zebedeu, eles são primos de Jesus. Então, conhecido, né, o João, conhecido como filho do trovão. Então, a gente tem aqui esses 2 jovens, eles são mais jovens que o Senhor Jesus, então eles estão abaixo dos 30 anos, e eles, um dia com sua mãe, vai fazer um pedido para Jesus, para um sentar na direita, um sentar na esquerda, é um negócio confuso. E o Senhor fala, vocês vão beber meu cálice, e eles falam, beberemos. E o Senhor vai falar, vocês vão beber mesmo. Mas sentar na direita e na esquerda não é para vocês. Não é eu que vou dar essa decisão aqui agora. Ok, então são esses 2 aqui, há um parentesco aqui, né? Dos primos do Senhor Jesus. E você vai ver que o Senhor Jesus ele tem 3 irmãos e nenhum dos 3 irmãos dele é discípulo dele aqui entre os 12, né? Um deles chama José, um deles chama Judas e o irmão de Jesus mais novo chama Tiago, que não é nenhum dos 2 que está aqui. É o Tiago que escreve aquela carta de Tiago lá perto do Apocalipse, chamado de Tiago o Menor. Ok? Então, Felipe e Bartolomeu. Bartolomeu é um sujeito que aparece aqui, provavelmente é isso. O Felipe vai aparecer ele em Atos, ele também é repreendido pelo Senhor por ser pequeno na revelação, ali em João capítulo 6, na revelação mais gloriosa, né, que o Senhor dá ali, de que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? E o Felipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Basta para quê, Felipe? Vamos morrer agora? Aí o Senhor corrige ele e fala: Felipe, tanto tempo que eu estou convosco e você ainda fala, mostra o Pai. Pois é, mas que bênção isso, né? Esse é Felipe aqui. Aí vem Tomé. Tomé é uma figura conhecida, né? Aquele sujeito que não participou das primeiras aparições do Senhor
depois de ressuscitado, ele faltou nos cultos naqueles domingos, que eles deram uma bagunçada na cabeça, né? De repente, Tomé podia ser até um dos caras indo ali para Emaús e acabou voltando, se bem que ali tem um nome, parece muito ser um casal, então não deviam ser desses 12 discípulos, mas daqueles 120 do Pentecoste. Então Tomé é conhecido pela incredulidade e Mateus, aí o Mateus é quem está escrevendo isso aqui. Aí ele escreve Mateus, o publicano. Ele quer colocar quem é ele aqui, porque ele coloca um versículo muito raso, né, para falar da sua conversão. Ele fala: estava o Senhor passando perto da coletoria, olhou para um homem chamado Mateus e disse: segue-me, e este o seguiu. Pronto, só isso. Ele narrou a conversão dele. O Mateus é muito prático. O Mateus ele quer falar do Senhor Jesus, aleluia. E aqui, quando ele vai falar dos 12 discípulos, ele também muito rápido. E Mateus, o publicano, e pronto. E Tiago, filho de Alfeu, então esse Tiago aqui é outro, tá? Tem o Tiago, filho do Zebedeu, tem o Tiago, filho do Alfeu, e perto do Apocalipse tem o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então você vai ter 3 Tiagos figurantes na Bíblia. E Tadeu também dá pra gente ver que é como o próprio Bartolomeu aqui, ele apareceu aqui e aleluia. Simão, o Zelote. Olha, agora aqui é interessante, ó. Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Tanto Simão como Judas são zelotes. Porque Zelote não é um sobrenome. Então, você pensa assim, não, ó, Simão Pedro, Simão Zelote, então é o sobrenome. Não, Simão se tornou Petros, Pedro é Petros. Mateus 16 vai nos mostrar. E Simão o Zelote, porque ele era um zelota, era um grupo de homens que eram muito revoltados com o domínio romano, e eles então queriam a todo custo combater Roma. Tanto que um dos motivos de Judas ser o traidor é porque o Messias que ele esperava era um Messias que quisesse brigar pela nação, né? Um Messias Bolsonaro. Eu fico vendo hoje aquele homem que está na cruz ali, antes da cruz, na Páscoa, aí eles têm que prender um bandido e soltar outro. Então os homens falam: solte-nos Barrabás e prenda Jesus. Tem todo um burburinho, eles compram a multidão para gritar pelo Barrabás. E aquele oficial do imperador, o Pilatos, Pôncio Pilatos, ele solta o Barrabás e libera Jesus. E aí todo mundo pensa que o Barrabás era um bandido, ladrão, salteador, assassino, por isso que ele estava preso. Não, Barrabás, ele era uma pessoa que lutava pela justiça de Israel. Ele era contrário à escravidão romana que estava acontecendo naquela época. Então ele era tipo um bolsonarista que não queria a esquerda. E ele foi preso por isso. E esses zelotas também eram gente que trabalhavam os seus dias com planos, querendo derrubar Roma, destruir Roma, voltar a ser um país livre. Então, Simão, o Zelote, com certeza, ficou quietinho na dele, convertido, entendeu que o Messias era um algo a mais do que Israel e Jerusalém, e de que a libertação e salvação do homem, da qual ele veio trazer, não estava atrelado a morar em países, e sim a morar no céu, e a humanidade toda que tinha caído em pecado. Então ele ficou na dele, mas o Iscariotes não. O Iscariotes era um dos únicos aqui que era letrado, boy de Jerusalém, um cara culto. Os outros eram tudo pé rapado. Mas é o boyzão aqui que o diabo encheu o coração e traiu o Senhor. Ok, interessante poder ter falado todas essas coisas, porque dentro disso também cabe a nós. Quem somos nós? Quem é você? Que discípulo sou eu? Que discípulo é você? O Senhor nos chamou para ser os pés que pregam, que levam boas novas. O Senhor nos chamou para ser aqueles dos quais falam do Evangelho. Hoje nós temos discípulos que usam o Evangelho para ganhar dinheiro. Hoje nós temos discípulos que fizeram de suas igrejas grandes impérios. Hoje nós temos discípulos que têm
feito de suas igrejas um celeiro para alimentar pessoas com fome. Hoje nós temos discípulos que têm dado a sua vida, dado tudo que tem, arrecadado tudo quantidade de dinheiro que pode para abrir igrejas e trabalhos no mundo inteiro e espalhar o evangelho, e que nós estamos que nós venhamos ser desses que evangelizam o mundo e batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, se você tem começado na fé, tem chegado por esses dias e está ouvindo este devocional, quero dizer algo para você. Você pode ser um discípulo onde você mora, do jeito que você está e fazendo aquilo que é cabível para você fazer. Se vai crescer e fazer grandes coisas, tudo cai debaixo de um processo, mas hoje só encoste em alguém que é um discípulo do Senhor e o observe e faça aquilo que está se fazendo junto, para que ali você cresça e flua. Amém? Quero orar por você, pela sua vida, para que você venha a ter o seu propósito cumprido em 100% quando o Senhor te recolher. Pai Santo, em nome de Jesus, sobre a vida deste filho, desta filha, venha o teu ministério, venha a tua obra, venha o teu discipulado, e que ele possa, no nome de Jesus, exercer autoridade para expulsar demônios, para curar doentes, para liberar cura também sobre enfermos, e que a bênção do Senhor o alcance, o mova, o floresça. Pai Santo, no nome de Jesus, abençoa-os, guarde-os para a glória do seu nome, e que nós sejamos teus discípulos até o último dia de nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e até amanhã.